Segundo um colunista do Estadão, a rejeição do Moro ela é padrão Bolsonaro em alguns grupos sociais. Eu acho que isso daí não é bem verdade, eu vou explicar um pouquinho por quê, mas também é uma coisa bastante preocupante para a possível candidatura do Sérgio Moro à presidência da República, beleza? Então, a rejeição do Moro ela está em torno de 61%, abaixo da do Bolsonaro, mas bastante acima de outros candidatos, tais como Lula e Ciro Gomes. Tem que tomar cuidado porque funciona da seguinte maneira, você pode falar que você rejeita mais de uma figura. Então por exemplo, Felipe, sou São Paulino. Eu rejeito o Palmeiras, rejeito. Eu rejeito o Santos, rejeito. Eu rejeito o Corinthians, também rejeito. Mas eu deixo você adivinhar qual desses times eu rejeito com mais força. Então o fato de eu rejeitar um time não quer dizer que eu não vou votar nele em nenhuma hipótese. Então eu acho que isso é bem comum os comentaristas políticos se atentarem erroneamente a essa métrica. Por isso eu gosto muito mais daquela pergunta em quem você não votaria de jeito nenhum. Daí tudo bem, daí é muito mais fidedigno, é uma rejeição muito mais forte do que essa rejeição, porque você pode rejeitar um monte de pessoas, não quer dizer que você rejeita todas elas com a mesma força, beleza? Mas o Sérgio Moro tem que tomar bastante cuidado e eu acho que essa índice de rejeição, ela meio que dá a entender quais são os lugares que o Sérgio Moro teria que tomar um pouquinho mais de cuidado. No Nordeste, a rejeição do Sérgio Moro, segundo essa última pesquisa da Genial Investimentos, está em torno de 68%, no Sudeste está em torno de 60% e no Sul está em torno de 48%. Eu peguei aqui as regiões mais populosas do Brasil e aqui onde você tem que ir muito bem. Qualquer candidato da terceira via tem que fazer algumas coisas. Primeiro, tem que ir muito bem no Sudeste, tem que ir muito bem no Sul e não pode tomar de 7-1 no Nordeste, beleza? Então, eu acho que analisando esses números, a gente já tem algumas coisas, né, que a gente entende que o Sérgio Moro teria muita dificuldade no Nordeste. Com certeza teria muita dificuldade no Nordeste. Aqui parece que ele não teria tanta dificuldade assim no Sudeste e no Sul ele teria um pouco mais de facilidade. Então, uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês, porque eu estou quebrando esses dados em áreas geográficas, porque eu acho que áreas geográficas elas são uma variável melhor para a gente entender os fenômenos eleitorais do que as outras que a gente comumente utiliza. Porque existe um negócio chamado contágio, que eu já falei aqui em alguns vídeos passados, que é quando muita gente na sua dada região está pensando uma certa coisa, é muito provável que você, no embalo, na moda, embarque na mesma ideia que os seus semelhantes. Por isso que eu acho que é tão importante a gente pensar em termos geográficos e não só em termos sociais. Por exemplo, pobre, rico, classe média. É bem mais complicado do que isso. Beleza? E para exemplificar isso, eu vou fazer só um exemplo com relação ao nicho. Porque eu tenho argumentado que o Ciro Gomes, por exemplo, ele é um cara que vai muito bem no Ceará, mas tirando o Ceará, ele é um cara tipicamente de nicho, ou seja, ele é apelativo para uma certa parte do eleitorado brasileiro que é muito igualmente distribuída ao longo do país. O que eu quero dizer com isso? Vamos tentar pegar um exemplo aqui do que aconteceu na eleição de 2002. 2002, você teve em terceiro, quarto lugar, você teve a eleição do Garotinho e a do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele foi bem em um estado, muito bem em um estado, que é o Ceará. No resto do país ele foi mais ou menos de uma certa maneira, sei lá, em torno de 10%. O Garotinho conseguiu muito mais porcentagem do que o Ciro Gomes, por quê? Embora ele tenha conseguido mais ou menos a mesma quantidade de votos em qualquer outra região do país, ele tinha um estado muito fiel a ele, que era o estado do Rio de Janeiro. Porque o Garotinho foi melhor do que o Ciro Gomes, porque o Rio de Janeiro tem mais gente do que o Ceará, basicamente por isso. Então, se a gente for pensar em alguma coisa como, sei lá, forças de segurança, se você tem uma candidatura que é apelativo apenas para forças de segurança, você não consegue eleger nenhum candidato. Imagina que, sei lá, 10% da população mais ou menos, que tem no Brasil inteiro, né, forças de segurança, você tem no Brasil inteiro, 10% da população seria mais ou menos
propensa a votar no certo candidato da bandeira da segurança pública, por exemplo. Mas isso não quer dizer que vários outros grupos sociais, quando você fosse na barbearia ou quando você fosse no supermercado, também pensasse a mesma coisa que você, quando você fosse no clube, coisas do tipo. Por isso que eu acho que a concentração geográfica ela é extremamente importante para você conseguir fazer com que uma certa porcentagem exploda e aumente bastante. Por isso que eu acho que o nicho do Ciro Gomes é uma coisa bastante complicada e eu acho que potencialmente o Moro também tem esse mesmo problema, embora eu não ache que é tão grave quanto o do Ciro Gomes, beleza? Então, a gente tem aqui 68% de rejeição no Nordeste, 60% no Sudeste e no Sul 48%. Algumas coisas importantes. Se a gente for pegar o Nordeste, essa aqui é mais ou menos a rejeição que o próprio nome do Bolsonaro tem na região. E se você for tentar, eu não tenho esse dado, tá? Eu estou fazendo uma especulação. Se você for tentar separar o interior do Nordeste e as capitais do Nordeste, o Moro teria que ir muito bem nas capitais do Nordeste e eu acho que ele tem esse potencial. Provavelmente ele consegue muito melhor nas capitais do Nordeste do que no próprio interior. E no interior eu acho que é bastante provável que tenha mais voto do Bolsonaro do que no Moro. Porque na visão das pessoas, o Moro seria um cara muito candidato de uma certa elite global paulista. Global, eu estou falando sobre Rede Globo, por exemplo. Então, na visão de muita gente, o Moro, principalmente a pessoal do Nordeste, veria o Moro como sendo um candidato da Rede Globo. E eles ressentem essa elite brasileira. Então, seria mais fácil votarem no Bolsonaro, nessa dada região, do que no próprio Moro. Por isso que eu acho que o Moro, se quer ser competitivo, ele tem que fazer alguma coisa para não ser muito associada a essa elite global, como, por exemplo, alguns nomes tipicamente tucanos, como João Dória. No interior do Nordeste, o João Dória teria menos voto do que o Bolsonaro. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Se fosse Lula contra Dória e Lula contra Bolsonaro, de novo, o Bolsonaro vai conseguir muito mais voto do que o Dória, mesmo no interior do Nordeste e provavelmente mesmo nas capitais do Nordeste. Então você tem que tomar muito esse cuidado de não ser um candidato muito global. Algo que pode não pegar tão mal quando você está pensando numa certa região como São Paulo. Talvez você ser considerado um cara um pouco mais do sistema, na região de São Paulo não pegue tão mal para você. Mas no Nordeste isso aqui com certeza vai. Então o Sérgio Moro teria que tomar muito cuidado no Nordeste para não tomar um 7-1. No Sudeste, eu acho que o voto dele seria bastante diferenciado em relação aos estados. Eu acho que ele tem um potencial positivo de contágio em estados como São Paulo e iria mal, eu acho, que em estados como Rio de Janeiro. Então eu acho que São Paulo ele poderia ir bem e Rio de Janeiro ele poderia ir mal. E aqui no Sul eu acho que ele tem um potencial bastante grande de ir bem, principalmente se ele começar a ter um contágio forte em estados como o Rio Grande do Sul, porque se ele tiver uma votação boa nas capitais, ele pode passar com uma certa margem a candidatura do Bolsonaro. Beleza? Então isso aqui foi um vídeo meio confuso aqui, só para falar que tem que tomar muito cuidado com essa questão de rejeição, porque eu rejeito o Palmeiras, eu rejeito o Corinthians, eu rejeito o Santos, eu rejeito o Vasco, mas eu não rejeito esses times com a mesma força. Seria muito melhor você pegar e falar assim, quem você não votaria de jeito nenhum. E daí o Bolsonaro vai muito mal, beleza? É isso aí, qualquer coisa vocês acham que eu esqueci, é só comentar aí embaixo. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.